Então vamos lá, como vencer o medo e entrar em ação, né? Vamos nessa. Esse cara, Charles Harris, era um mendigo que numa noite de sexta-feira, muito frio, esse cara ele procurou um abrigo e ele viu um trem. Ele viu no trem, ele falou, cara, eu vou entrar nesse vagão desse trem para me aquecer. Só que mal sabia o Charles Harris que ele estava entrando na realidade numa fria. Quando ele entrou dentro daquele vagão, ele estava entrando, sem ele saber, dentro de um frigorífico, um vagão frigorífico. Toda geladeira, todo frigorífico, ele não tem maçaneta por dentro. E Charles Harris, quando ele entrou dentro desse vagão frigorífico, o que aconteceu com ele? Ele passou a perceber que ele tinha se trancado dentro daquele lugar. E naquele momento, começou a se sentir meio mal e pensar, caramba, o que aconteceu comigo? E ele percebeu que ele estava no frigorífico porque ele começou a ver que tinha algumas canetas piloto caídas no chão. E ali ele percebeu que ele estava dentro do vagão frigorífico. Então, e naquele momento, o frio começou a tomar conta dele e ele começou a ter o quê? Uma hipotermia dentro daquele vagão frigorífico. Só que Charlie Harris, ele pegou a caneta e ele começou a escrever nas paredes, né, daquele frigorífico tudo que ele estava sentindo. Era um meio dele mostrar aquilo até para ele mesmo, o que estava acontecendo, e ele foi escrevendo aquilo. Por algum momento ele foi escrevendo. Charles Harris ficou passando mal. Isso foi na sexta-feira. E na segunda-feira, quando aqueles homens chegam lá naquele vagão, que trabalhavam lá naquela empresa, naquele vagão, eles abrem o vagão e Charles Harris está desfalecido. Ele estava morto. Incrível que pareça, o vagão não estava funcionando. Aquela geladeira não estava funcionando, ela estava completamente quebrada. Aquele vagão estava em manutenção. E por que eu estou contando essa história, né? E aí, como que eu fiquei sabendo disso e as pessoas todas sabendo disso? Porque quando aconteceu isso, eles pegaram todo esse relato que ele escreveu nas paredes, conseguiram saber o nome dele pela identificação dele, que ele tinha uma identidade, e foi descoberto isso, foi verídico. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque isso é muito sério. E as pessoas, às vezes, eu vou voltar aqui. As pessoas, às vezes, não têm noção do poder que a gente tem, das crenças que a gente tem. Da mesma maneira que um homem milagre, ele se tornou um cara que voltou a andar pela crença que ele teve, pelo que ele começou a visualizar, o que ele acreditou que ele poderia voltar a andar, que era completamente, não poderia mais. Da mesma maneira, um homem que acreditou que ele estava tendo hipotermia por um lugar que não estava funcionando, a mente dele fez com que ele morresse. E quantas das vezes o medo que a gente tem nos paralisa, porque é muito maior do que a gente pensa. E isso é que a nossa mente faz. Faz com que você diminua ou cresça o que está dentro de você. E aí são escolhas. Mas muitas escolhas, às vezes, a gente fala assim, pô, mas eu não escolhi isso para mim. Você deve pensar assim, cara, eu não escolhi isso. Eu não quero isso para minha vida. Muitas das vezes, por a gente não saber o que aconteceu, da onde vem e o que está havendo dentro da gente não ter essa clareza, e é aí que eu quero te falar. Muitas pessoas hoje têm medo. Tem medo de quê? Não sabe nem... tem gente que quando ouve a palavra medo, ela tem medo até do medo. É engraçado, né? Quando a gente fala assim, porra, tem medo. O cara tem medo do medo, mano. Porque só ouvir falar o medo, tem gente que treme. Mas por que isso acontece? Por que esse medo é tão forte na nossa vida? Por que acontece isso? E de onde vem isso? Né? O que é mais engraçado, que a pessoa, tem gente que não sabe nem tem medo de quê. A pessoa fala assim, eu tenho medo de tudo, mas de quê? Exatamente. O que você tem medo? Começa a parar para pensar, por que você tem medo? Por que você tem medo? Já parou para pensar nisso? Às vezes o medo... Cara, eu estava conversando hoje com um rapaz que estava atendendo ele aqui de manhã presencialmente aqui, e eu falei com ele, cara, você tem medo? Ah, eu tenho muito medo. Eu falei, tá, mas e se o medo for bom? Aí ele, o que? Medo bom? Não existe medo bom. Sim, na realidade o medo é bom. Se não fosse o medo, todos nós estaríamos mortos. A gente não teria um equilíbrio, a gente estaria fazendo coisas que não teria noção contra a natureza. Né? Imagina, o cara, pô, eu vou passar na frente do carro, não tem medo mesmo, vai ser atropelado. Vou pular do prédio porque eu não vou morrer, vai morrer. Desafiando a gravidade. Quantas vezes se a gente não tiver medo, na realidade, a gente morre. Por isso que existe o medo. Então, o medo, relativamente, ele é bom.
Mas até que ponto que esse medo está nos paralisando? Até que ponto esse medo faz com que você não faça nada na tua vida? E é isso que eu quero falar para vocês. A ação que você tem. Porque eu costumo dizer que a ação cura o medo. Toda ação que você tiver, todo medo que vier ao teu coração, tudo que vier na tua mente, se você tiver uma ação, você cura esse medo. Então, a maioria das pessoas hoje tem medo de quê? Medo da morte. Eu até coloquei essa semana lá, medo da morte, medo de ficar sozinho, fracassar, medo de ficar pobre. Tem pessoas que têm medo assim. Mas de onde que vem esse medo? É isso que eu quero que você pense. Medo da rejeição. Como que nascem essas crenças? Tem muitas pessoas que sabem, outros não. Mas de onde que vem isso? Como é que aconteceu tudo isso? Né? Crenças, na realidade, o que é uma crença? Crença é tudo aquilo que você ouviu, sentiu, viveu naquele momento por forte impacto emocional ou por uma repetição. Por muitas vezes aquilo se tornou uma crença. E como que elas nascem? Estou sendo bem didático para que vocês possam entender melhor. De 0 a 7 anos, essas crenças elas são formadas na nossa vida. Desde o ventre da sua mãe. Dentro do ventre da sua mãe, as suas crenças são formadas. Então, quanta coisa que você ouviu, sentiu, dentro da barriga da sua mãe, você nem lembra. Mas se tornou uma crença em você. E você foi crescendo com isso, com medo. Quantas pessoas aqui que passou uma situação de medo dentro do ventre da mãe nem sabem? E é impressionante que a maioria das pessoas, por exemplo, se tua mãe, olha só que eu vou, é muito mais profundo que a gente pensa isso. Se a tua mãe teve medo, esse medo pode ter passado para você. Se a tua mãe viveu alguma aflição naquele momento que ela estava gerando em você, você também sentiu isso, porque você estava dentro dela. E aí que tem muitas situações que a gente hoje vive e não sabe por que vive dessa maneira, né? Por causa dessas situações que nós vivemos, desde o ventre da sua mãe até os 7 anos. Isso, nesse momento, a gente não tem filtro. A criança não tem filtro. Então, a gente assimila tudo que vem, tudo que a gente ouve, tudo que a gente escutou, tudo que sentiu dos nossos pais ou de quem nos criou, né? Conscientemente ou inconsciente, você adquiriu isso e tomou isso como verdade. E assim, eu não estou aqui para culpar os nossos pais, porque muitas das vezes também eles foram vítimas das vítimas. Eu costumo dizer que os nossos pais também não tiveram conhecimento para né, saber disso. E a gente também, às vezes, passou medos para os nossos filhos. E até hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente passa esse medo toda hora para os nossos filhos, porque a gente aprendeu assim, se tornou uma crença. Então, já notou que tem pessoas que têm um medo enorme, tudo tem medo, porque ela vive o medo toma conta dela. Mas por quê? Porque ela ouviu isso desde a infância, ela passou algumas situações que foi desafiadora para ela, e isso que faz hoje você ser essa pessoa que você é e os resultados que você tem. Então, dos 0 a 7 anos, você não tem filtro, você absorve propriamente 70% de tudo aquilo que você ouviu. E de 8 a 12, 30%. Então, nesse período todo aí, inconscientemente, você adquiriu alguma coisa que hoje te trava. Hoje não deixa você dar um passo. Hoje não deixa você, às vezes, arriscar mais. Não deixa você fazer com que você consiga fazer uma coisa que você fala assim, cara, se todo mundo consegue, por que eu não consigo? E são devido a essas crenças, esses medos, tudo isso que se tornou verdade para você, que você se tornou assim. E a gente acaba o quê? Aceitando tudo. Tudo, porque você, na realidade, não tinha recurso para questionar. Você é uma criança, como que você vai questionar algo se você nunca viu aquilo? Então, tudo se torna uma verdade para você. E hoje, muitas pessoas vivem dessa maneira, quer ver? Vivem com um relacionamento, às vezes, ruim. O relacionamento não é bom. Por quê? Porque na sua infância, às vezes, você escutou isso aqui, quer ver? Homem não presta. Falar com pessoa estranha é perigoso. Quanta gente escutou isso? Eu escutava isso demais. Não fala com estranho, não. O medo, né? E era o medo instalado na gente. E a gente foi crescendo com isso. E a gente também passa isso para os nossos filhos. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Já viu? Eu também, eu acabo cometendo isso porque eu aprendi isso. E isso está enraizado dentro da gente. Né? O dinheiro é podre, o dinheiro é sujo. E aí você repele o dinheiro inconscientemente. Porque você ouviu o dinheiro não dá em árvore. A mulher tem dedo bom para o amor, homem não chora.
Ah, meu filho, se você ficar debaixo da chuva, você vai ficar gripado. Caramba, minha mãe falava isso direto. E tudo isso é o quê? São situações que você assimila dentro de você e você vai crescendo com isso. Isso tomamos isso como verdade. E hoje, os resultados que nós estamos tendo hoje é devido a isso. É devido a essa situação que, na realidade, na tua infância, tem coisas que você nem lembra, nem lembra. Você não sabe nem por que age dessa maneira. Mas tem alguns drives, eu costumo dizer que alguns drives foram instalados na tua mente, na minha. Todos nós fomos programados. Todos nós fomos programados para ser o que nós somos hoje. Essas crenças, esses medos, tudo que nós adquirimos na infância, hoje nós somos o que somos. E às vezes a gente não consegue dar um passo, a gente não consegue fazer nada, tudo que a gente tenta fazer, a gente paralisa e aí você não entende. Por que acontece isso comigo? Por que eu não vou além, né? Por que eu não passo disso aqui? Porque muitas das vezes o medo é que te interfere de você ir do outro lado. Agora, você já parou para pensar? Se você começar a entender que esse medo que você tem, e se você for do outro lado, eu costumo dizer o seguinte: se você nunca foi do outro lado, como que você sabe que esse medo existe? Então, quantas vezes, né, a gente não, por não saber o que está acontecendo, não identificar o nosso medo, não identificar de onde que veio, a gente não sabe por que a gente age dessa maneira. E por muitos anos eu vivi dessa maneira. Eu vivi travado, eu tinha dificuldade para falar em público, eu tinha dificuldade para aparecer, porque o maior medo que o ser humano tem não é de falar em público, é de ser julgado. O maior problema que o ser humano tem não é de poder falar, de aparecer, não é nada disso. O medo é do julgamento. Então, quando a gente começa a identificar de onde que vem o medo? Da rejeição. Quantas pessoas têm dificuldade, às vezes, de cobrar, têm dificuldade de vender, têm dificuldade... As dificuldades, na realidade, não é o cara cobrar. A dificuldade, às vezes, não é o cara vender. É dele ser rejeitado, ele tomar um não. E é isso que o nosso inconsciente não tem noção, né? Porque é nessa hora que há um drive na nossa mente e quando você escuta um não, aquilo para você é a morte. Porque você não está acostumado, você não quer ouvir um não. Mas é diante desse medo que você paralisa. Aí você não consegue fazer nada, você não consegue dar um passo, porque você já antecipa o medo dentro da sua mente. É isso que eu quero que você entenda. E aí você fala assim, caramba, mano, não tinha noção disso. Eu estou trazendo uma clareza, assim, de uma maneira bem didática, para que vocês entendam que hoje a maioria dos resultados que você tem foi devido à sua infância. Seja boas ou ruins, foi devido à sua infância. Mas tem técnicas, tem ferramentas. Hoje nós temos conseguido, a ciência consegue resignificar isso. A gente não consegue apagar isso. Ninguém apaga a memória de ninguém. Mas consegue o quê? Fortalecer crenças positivas, porque, engraçado, quando eu falo de crenças, eu pensava que crenças era só negativo. Mas nós temos crenças também fortalecedoras dentro de nós. E quando a gente começa a ativar essas crenças fortalecedoras, ela começa o quê? A criar sinapses neurais na nossa mente, criar raízes e ampliar a nossa mente. E aí que você começa o quê? A fazer coisas que você não fazia. O medo, você nunca vai apagar o medo. Eu quero que você entenda isso. Você tem que conviver com isso. Porque o medo, se você tirar o medo, amigo, você morre. Então, a coragem, entenda agora, a coragem não é a ausência de medo. A coragem é você ir com medo mesmo. Eu costumo dizer isso. A coragem é quando você enfrenta o seu próprio medo e você atravessa do outro lado e vê que aquilo não era tão grande. Porque o que faz crescer é a sua mente. Qual é o seu medo, realmente? Qual é o seu medo? Tem pessoas que falam assim, eu tenho medo de assalto, eu tenho medo de andar de carro, eu tenho medo de... Né? Você pode determinar vários medos aí. Mas eu quero que você identifique qual realmente é o seu medo. Porque às vezes não é o andar de carro que é o seu medo. Alguma coisa aconteceu para que você tivesse medo de andar de carro. Alguma coisa aconteceu para que você tivesse medo de ser assaltado. E às vezes você nem nunca foi. Mas você ouviu do seu pai, da sua mãe, de ter tanto medo de bandido, isso instalou um drive na sua mente, na sua memória, que você hoje vive com medo disso. E na realidade não aconteceu nem com você. Quantas pessoas que vivem com medo de ser pobre? Isso aí é uma loucura.
E aí, por que existe esse medo? Às vezes, cara, eu conheço pessoas riquíssimas que têm medo de empobrecer, de ficar pobre. Por quê? Porque na infância dela, ela ouviu o tempo todo que, cara, pobreza é a pior coisa do mundo, pobreza não sei o quê. E essa pessoa, ela fez tanta força, ela se tornou rica para não sofrer daquela maneira, só que ela se tornou uma pessoa rica, mas não se tornou próspera. É muito diferente. Ela não tem paz. Na realidade, o tempo todo ela está controlando aquele dinheiro para que ela não fique pobre. E aí o que acontece? Essa pessoa não vive. Eu já tratei de pessoas assim. A pessoa não vive, ela tem uma grana, ela tem patrimônios, ela tem tudo, mas ela tem um medo. O medo dela é tão grande de empobrecer que ela é incapaz de comprar um carro novo, ela é incapaz de fazer uma viagem, ela fica o tempo todo medindo o que tem e acumulando o que tem. Isso é louco. E aí se torna o quê? Uma disfunção. A maioria eu costumo dizer que eu não vou entrar nessa aula, depois eu vou dar uma aula sobre isso, sobre repetição de padrão. As pessoas ou repetem um padrão dos pais ou de quem criou, não importa se é pai, mãe, quem criou é o que você repetiu um padrão, ou você criou uma disfunção. A disfunção é quando você fala assim, cara, eu não quero isso para mim. E você teve uma disfunção, que também não é bom. Então eu queria que você pensasse agora, qual é o seu medo? Literalmente, qual é o seu medo? O seu medo é de quê? É de ser rejeitado? O seu medo é de ficar sozinho? Qual é o seu medo mesmo? Para pensar agora aí. Eu quero que você reflita sobre isso. Da onde ele surgiu? Eu costumo dizer o seguinte: tem pessoas que têm um medo, e aí você pergunta assim, mas cara, esse medo veio, eu não sei por que tem esse medo. Mas se você começar a buscar da onde veio esse medo, as pessoas hoje dizem para mim assim, quer ver? Eu sou tímido. Eu sou tímido, eu tenho medo de falar em público, mas da onde que veio isso? Provavelmente veio da escola. Algum professor, você foi apresentar alguma coisa, a galera toda caiu de pau a você porque você travou na hora, a professora envergonhou na frente das pessoas, aí veio esse medo. E aí quando você identifica esse medo, fica mais fácil de você encará-lo, porque você sabe onde ele está. E é isso que eu quero que você comece a pensar. Da onde que ele surgiu? Quando você identifica ele, se torna muito mais fácil para você resignificar ele. Como você encara o medo? Você fala, caraca, para mim o medo é o fim, cara. Eu não posso nem pensar no medo. Tem pessoas que ficam assim, eu não posso nem pensar no medo. Eu não posso nem. Cara, quando eu penso, aquilo me deixa louco. Mas quando você sabe lidar com ele, cara, fica mais fácil para você entender que. Olha só uma coisa que eu vou falar para você: o medo não é um monstro. O medo, ele não vai te engolir e ele não vai acabar com a tua vida, a não ser que você permita. Entenda isso. Quando você começar a entender que a mente que você tem, o cérebro que você tem, o domínio que você tem sobre a tua mente, o teu físico, tudo, você que domina, não é o medo. E quando você começa a entender que você tem autoridade para mandar o medo, diminuir o medo, porque mandar ele embora, ele não vai embora. Mas você tem condição de diminuir ele. Por que eu estou falando tanto assim de medo? Eu quero que vocês comecem a encarar o medo. Porque como é que você vai curar o medo? Enfrentando o medo. Vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu era pequeno. O meu pai nunca andou de avião e meu pai sempre teve medo de andar de avião. E ele contava a história seguinte: ele falava assim, cara, tá maluco, eu vou andar de avião, e se for a hora do piloto, eu vou morrer junto. Cara, eu cresci ouvindo aquilo. E ele contava, era como se fosse uma piada, mas aquilo na minha mente, eu cresci com o quê? Com medo de avião. Eu tinha um pavor de andar de avião. A primeira viagem que eu fiz a Punta Cana foi com a minha família aí, tem sei lá quantos anos atrás aí. Primeira vez que eu fui andar de avião. Cara, encarei avião 12 horas. Meu, eu cheguei lá na parada, acabou com a minha viagem, eu travei minha cervical. Minha cervical travou. Para você ter ideia, eu tomava Torcilax, aquelas paradas todas, igual bala, já mastigava, eu mastigava Torcilax, parecia que era pastilha. Pra você ter ideia. E não fazia mais nem efeito, de tão travado que eu fiquei. Pra você ter ideia, eu lembro que no quarto, cara, eu nem gosto de bebida forte, hoje eu nem bebo. Mas naquela época tinha uns negócios, assim, umas garrafas. Eu peguei um copo de vodka, daquela vodka russa, pura, e tomei aquilo para aliviar a dor. Olha que ponto que eu cheguei de tanta dor que eu tinha e não melhorava. Isso por causa de quê? Por causa do medo. Eu travei de uma maneira enorme por causa do medo que eu tinha. E aí, eu pensei assim, cara,
eu tô caminhando para me tornar um palestrante. Eu pensei assim, eu falei, cara, como é que eu vou ser um palestrante e viajar o Brasil todo aí palestrando? Eu tô roubado, vou viajar de ônibus, 3, 4 dias de ônibus, como é que eu vou ser um palestrante? Eu falei, eu preciso vencer esse medo. Eu estou contando essa história para que você identifique o seu medo e enfrente o seu medo. Para quem não viu aí, ó, isso foi o ano passado, ano retrasado, eu estava com 51, acho. Eu vou passar aqui um vídeo como eu enfrentei o medo. Foi muita loucura, mas foi o jeito que eu enfrentei. Vou passar o vídeo aí, ó, quem não viu ainda, eu pular de paraquedas. Foi a maneira que eu falei, cara, eu vou enfrentar esse medo. Inclusive o Edu tá aí comigo, meu parceirão aí. Esse cara estava comigo. Naquela noite ele viu a aflição que eu fiquei. Então eu vou estar mostrando para vocês aí. Gustavo, conta pra mim, partiu? Partiu! Voar? Agora! Mostra a mão. Tremendo pra caramba. Vamos lá? Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Foi bravo, foi bravo, foi bravo. Agora boa! Agora boa! Naquela noite, gente, você não tem noção, eu fritava na cama, eu ficava pensando, mano, para que eu fui falar com os caras que eu ia pular? Eu já estava tudo certo, já tinha pago, eu falei, meu Deus, cara, eu nunca sofri tanto numa noite. Aí eu quero, por que eu estou falando isso, estou mostrando isso? Eu quero que vocês entendam o seguinte, vocês precisam enfrentar o seu medo. E quando não tem mais volta, quando você fala assim, cara, eu vou enfrentar e vou acabar com isso hoje, eu vou acabar com isso agora, eu não quero mais isso para minha vida. É aí que, quando você toma a decisão, quando você tem uma decisão de dentro para fora, é quando você fala, mas quando aquilo vem, fala assim, chega, para mim chega. E é aí que as coisas começam a fluir, é aí que as coisas começam a acontecer. Gente, vocês não têm noção. Naquela hora vocês falam assim, cara, como é que você pulou ali? Cara, eu fui com medo mesmo. Eu não tinha escolha mais. O cara colado comigo nas costas. E uma loucura é que eu era o único voo, era eu mais uma menina com voo duplo. Naquela época estava na pandemia, tinha vários gringos, aí pessoal da Espanha, Estados Unidos, estava tudo pulando aqui no Brasil, porque lá fora estava fechado. E ali tinha vários
paraquedistas profissionais, tinham 8 dentro daquele avião. E os caras falando, eu não entendendo nada, não falavam espanhol, o outro inglês, aquela zoeira, os caras, um monte de código. Cara, quando abriu aquela porta, imagina, aquela galera saindo, só via aquilo passando assim, uau, uau. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só que eu não tinha mais volta. E o cara vai, eu falei, agora tá aí, né? E o cara me empurrando, né? Porque ele tá colado nas minhas costas, tô amarrado nele. E ele foi me empurrando, me empurrando. Você vê que na hora que eu saio dali, gente, porque assim, eu tenho que colocar a cabeça para trás para não bater a cabeça no queixo dele. Mas, meu, eu virei todinho, se eu pudesse nem olhar aquilo. E Deus foi tão bom, a Paula tá chorando de rir ali. Deus foi tão bom comigo, que naquele dia estava muito nublado, tinha muita nuvem. Você vê que ali eu estava por cima da nuvem. Então, aí que eu te falo, qual o poder da nossa mente. O que eu gerei ali? Eu gerei um gatilho na minha mente, eu gerei uma âncora, que quando eu olhei para aquela nuvem, eu falei assim, cara, eu estou pulando na neve, mano. Eu vou cair ali, ó. A minha ideia era essa, é isso que eu criei. Por isso que eu estou falando, a gente pode criar o que quiser. Porque eu falei, cara, na hora que se eu olhasse lá para baixo, eu acho que se eu visse toda aquela cidade, aquela terra lá pequena, eu não sei se eu iria. Mas foi tão bom que eu olhei de tudo branco, eu não vi nada, só de nuvem. Então, para mim, meu amigo, aquilo foi um livramento de Deus para a minha vida. Acho que ele falou assim, cara, eu vou aliviar um pouco esse cara, porque senão ele vai infartar.